Vamos lá, minha gente, vamos para a aula 12. A gente vai falar sobre concavidade da função. Bem, o que significa isso, né? A gente viu, durante essa semana, a gente está estudando crescimento da função. Então, a gente já aprendeu que quando você tem derivada positiva em algum intervalo, isso significa que a função é crescente naquele intervalo. E da mesma forma, quando a derivada é negativa, você tem a função decrescente naquele intervalo. Então, digamos que o intervalo aqui em que a função é crescente é o intervalo 1, 2. Então, para todo x entre 1 e 2, você tem a derivada positiva. Tá? Então, eu vou representar aqui o intervalo 1, 2. Então, você sabe que nesse intervalo a função está crescendo. Há duas maneiras de você ter esse crescimento ocorrendo. Tá? Você pode ter o crescimento acontecendo com concavidade para cima, ou ele pode acontecer com concavidade para baixo. Você tem o mesmo intervalo aqui, a função ser crescente nesse intervalo, mas a maneira como isso vai ocorrer vai ser desse jeito. Tá? Então, você tem... Isso aqui é o gráfico da função. Então, pode acontecer com concavidade para cima ou concavidade para baixo. Nos dois casos, você está tendo crescimento. Qual é a diferença? Note o que acontece com as retas tangentes nesses dois casos. Olha só. Conforme eu vou andando aqui no intervalo, a minha derivada ela está tendo inclinação crescente. Nesse outro caso aqui, ó, o que acontece com as retas tangentes? A inclinação vai decrescendo. Então, quer dizer que nesse primeiro caso, f' cresce, e nesse outro caso, f' decresce. Ora, mas aí, de acordo com o estudo que a gente está fazendo, então a derivada de f' aqui deve ser positiva e a derivada de f' aqui deve ser negativa. Então, isso significa que derivada da derivada, quando é positiva, então isso significa dizer f com concavidade para cima. E se eu tiver f duas linhas negativo, isso significa f com concavidade para baixo. Certo? Então, o que determina a concavidade de uma função, se é para cima ou para baixo, é a derivada segunda. Veja, por exemplo, a gente já encontrou esse exemplo antes, foi a função 3x2 menos 12x mais 5. Então, a gente sabe que essa função vai ser crescente ou decrescente, dependendo do sinal da derivada. Para determinar o sinal da derivada, a gente precisa encontrar ponto crítico. Então, 6x menos 12x menos 12. Vou encontrar o ponto
crítico aqui, eu vou ter x igual a 12 sobre 6, que é 2. Isso aqui é ponto crítico. E aí a gente descobriu que antes de 2 você tem a função decrescente e depois de 2 você tem a função crescente. Como é que ocorre o crescimento, esse decrescimento e o crescimento? Qual é a concavidade que você tem? Então, o que a gente acabou de ver na aula de hoje é que quando você faz a derivada segunda, você obtém aqui 6. 6 é sempre positivo. Isso significa dizer que a minha função, qual é a função lá? A função 3x2 menos 12x mais 5, ela tem concavidade para cima. Aí alguém vai dizer, mas aí eu já sabia que a concavidade era para cima, porque o gráfico dessa função aqui é uma parábola, o sinal desse cara aqui é positivo, então é concavidade para cima. Bem, você está descobrindo por que o sinal desse cara aqui determina a concavidade, certo? Porque é o sinal da segunda derivada. É o mesmo sinal. Então, é concavidade para cima por causa do sinal da segunda derivada, certo? E isso vale para qualquer função, mesmo que essa função não tenha como gráfico uma parábola e mesmo que seja outra coisa qualquer, tá? Então, vamos fazer outro exemplo aqui de determinação de concavidade da função. Digamos que eu tenha essa função aí, x à quarta menos 2x3 menos 12x2, e eu quero determinar onde é que essa função tem concavidade para baixo. Quais são os valores de x que me dão concavidade para baixo? Certo? Muito bem. Então, a primeira coisa, encontrar a derivada. E aqui eu vou encontrar 4x3 menos 6x2 menos 24x. E aí faço a derivada de novo. Segunda derivada é 12x2 menos 12x menos 24. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber onde é que eu tenho concavidade para baixo. Então, eu quero saber onde é que a segunda derivada é negativa. Tenho que resolver essa desigualdade aí. Veja, o que eu tenho é 12 que multiplica x2 menos x menos 2. Quero saber onde é que isso é menor do que zero. Tá? Se eu tenho 12 multiplicando esse número aqui e isso dá menor do que zero, a única maneira é tendo x2 menos x menos 2 menor do que zero, certo? Preciso determinar os valores de x que tornam essa expressão negativa. Então tá. Então eu vou atrás das raízes aqui dessa equação, dessa função, tá? Eu vou ter, se eu colocar lá no Bhaskara, eu vou encontrar menos b mais ou menos raiz de b2 menos 4ac sobre 2a. Ou seja, eu tenho 1 mais ou menos raiz de 9 sobre 2.
Daí eu tenho dois valores. Eu tenho o 1 mais 3 sobre 2 e tenho 1 menos 3 sobre 2. Esse aqui é 4 sobre 2 dá 2. E esse aqui é menos 2 sobre 2, que dá menos 1. Então, essas são as minhas raízes. Menos 1 e 2. Essa aqui é uma expressão de uma função quadrática. Tem o gráfico, uma parábola conhecida, com cavidade para cima. Aqui eu tenho positivo, aqui eu tenho positiva, mas eu estou interessado nessa região aqui, que é a região que torna a expressão lá negativa, tá? Então, para x entre menos 1 e 2, menos 1 e 2, eu tenho concavidade para baixo. Tenho derivada segunda negativa, que significa a função com concavidade para baixo. Como eu queria. Ok? Então é isso. Até a próxima, pessoal.